Quem tem o direito de falar na praça pública? Quem conta como voz legítima numa democracia? E o que acontece com os que ficam do lado de fora, os excluídos, os silenciados, os não cidadãos? Essas perguntas nasceram na Ágora, lá em Atenas, no século V a.C. E elas nunca foram respondidas de uma forma definitiva, porque cada resposta cria novos excluídos, novos silenciados, novas fronteiras entre quem pertence e quem não pertence ao povo. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Democrate, eu sou o Alessandro Braga. No episódio de hoje a gente vai falar sobre... A gente vai além das assembleias e dos filósofos, que a gente falou no episódio passado. A gente vai tentar entender o espaço público ateniense por dentro. O que acontecia nessa ágora? Quem estava lá? E quem estava proibido de estar? E o que isso revela sobre os paradoxos permanentes da democracia? E depois, o que a ágora tem a ver com os espaços digitais de hoje? A Ágora, ela não era apenas uma praça, ela era uma arquitetura cívica, um conjunto de edifícios, de estoas, de santuários e espaços abertos que organizavam a vida política, a vida comercial, religiosa e social de Atenas. No centro dessa Ágora, dessa praça, ficava o Tholos, que era uma estrutura circular, onde os 50 prítanes, a comissão executiva rotativa da Bulê, se reunia e dormiam em regime de plantão pronto para as emergências. A democracia, nessa época, tinha essa ideia de que ela precisava sempre estar disponível. A Stoa Régia, ela abrigava os arquivos onde ficavam as leis, que eram gravadas em pedras e expostas publicamente. O Metron guardava decretos, contratos, atas de assembleias. A democracia ateniense ela tinha uma obsessão pela documentação. As leis públicas e permanentes são um antídoto contra o arbítrio. Quando a lei está escrita e está exposta, o governante não pode inventar o que ela diz. Sem registro, o poder pode negar o que fez e tentar reescrever a história. Ao redor da Ágora ficavam as oficinas dos artesãos, as bancas dos comerciantes, as escolas dos filósofos, incluindo a Estoa Pintada, onde Zenão de Cítio ensinava o que depois se chamou de estoicismo. A vida econômica, intelectual e política misturavam-se num único espaço contínuo. A separação moderna entre economia, cultura e política, nesse caso, nessa época, não existia ali. Bom, vamos tentar entender agora como é que funcionava essa igualdade democrática lá em Atenas, com duas expressões, isegoria e isonomia. Para a gente tentar entender o que a cidadania ateniense significava, esses dois conceitos são fundamentais. E eles não são sinônimos, embora andem juntos. Vamos primeiro entender a isonomia. A isonomia é a igualdade política e jurídica perante a lei. Todos os cidadãos têm os mesmos direitos legais, estão sujeitos às mesmas normas. Eles podem acessar os tribunais nas mesmas condições, o rico e o pobre, o nobre e o artesão. Perante a lei, eles são iguais. Por outro lado, a isegoria é a igualdade de palavra. Qualquer cidadão pode tomar a palavra na Assembleia. Ele não é apenas votar. Ele tem o direito de argumentar, de propor, de contestar, de persuadir. O Harold perguntava quem quer falar, e qualquer homem com direitos políticos podia subir à tribuna para se manifestar. Essa distinção, ela importa bastante. Por quê? Porque a isonomia sem isegoria é uma democracia de fachada. Você tem direitos iguais, mas só quem tem voz, recursos e acesso realmente influencia as decisões. Isegoria sem isonomia tende a produzir assimetrias de influência. Qualquer um fala, mas as proteções legais são distribuídas desigualmente. A combinação dos dois é o que torna a democracia ateniense radical para o seu tempo. E a questão de como garantir essas duas, a isonomia e a isegoria, especialmente numa sociedade com enormes desigualdades de educação, de riqueza e de tempo disponível, é um problema que nenhuma democracia, aparentemente, resolveu completamente até hoje. Vamos tentar entender agora um pouco sobre a democracia. Democracia em cena. Uma instituição da democracia ateniense que quase nunca aparece nas aulas de filosofia política, que é o teatro. Teatro mesmo. Vamos falar do teatro de Dionísio, que ficava nas encostas ali da Acrópole. Nele cabiam mais de 15 mil espectadores. As peças elas eram encenadas durante festivais públicos, chamavam de Dionísias. Elas eram financiadas pelo Estado e por liturgias dos cidadãos ricos.
Havia preços subsidiados e acredita-se que em algum momento a entrada foi gratuita para os cidadãos pobres. O teatro ele era, portanto, uma instituição coletiva. Era uma forma de educação cívica em escala. Tragédias como a de Ésquilo, a de Sófocles e a de Eurípides encenavam dilemas morais e políticos. O conflito entre a lei do Estado e a lei dos deuses em Antígona. Os horrores do imperialismo em As Troianas e as consequências da híbris em Édipo Rei. A comédia de Aristófanes era diretamente política. Em As Vespas, ele satiriza os jurados populares como velhos viciados em julgamentos. Em As Nuvens, ele caricatura o próprio Sócrates como um sofista charlatão. Em Os Cavaleiros, ele ataca o demagogo Cleon pelo nome, um homem vivo, poderoso, ali sentado na plateia, enquanto ele era ridicularizado. Vejam, isso é liberdade de expressão. E é uma liberdade de expressão levada a um grau incomum, inclusive os padrões atuais, em que a gente está discutindo aqui peças com fantoches, se são democráticas ou não. O Estado ele financiava a própria sátira de seus líderes. Os cidadãos, ao assistirem, participavam de um processo coletivo de avaliação, crítica e de reflexão moral. O teatro, nessa época, era a mídia de massa da própria democracia ateniense. Vou falar agora do paradoxo da inclusão democrática. Esse paradoxo ele não pode ser varrido para debaixo do tapete. A democracia ateniense, com toda a sua sofisticação institucional, com toda a sua liberdade de expressão, com a sua exegoria, com a sua isonomia, ela era construída sobre a exclusão sistemática da maioria da população. Vamos ter uma ideia aqui. Os escravizados, por exemplo, eles compunham entre um terço e metade da população de Atenas. Estimativas variam entre 80 mil e 100 mil pessoas. Eles trabalhavam nas minas de prata, de Laurion, em condições de morte. Eles eram propriedade de outros seres humanos. Eles não tinham nome político, não tinham voz, não existiam juridicamente, a não ser como coisas. Eles não eram pessoas. E aqui está o paradoxo. Um paradoxo econômico que ninguém gosta de encarar. A ociosidade que permitia aos cidadãos participar da assembleia, frequentar o teatro, filosofar na ágora, era em grande parte sustentada pelo trabalho escravo. A democracia dos livres era em parte financiada pela escravidão. As mulheres, que era metade da população livre, deixando os escravos agora para além da análise, viviam confinadas ao oikos, que era o domínio privado da casa. A esfera política ela era masculina por definição. A filósofa Hannah Arendt, que a gente vai falar em episódios mais para frente, vai explorar essa distinção como estrutural para o pensamento político grego. O público como espaço da liberdade e da igualdade. O privado como espaço da necessidade e da hierarquia. Os metecos, que eram os estrangeiros residentes, eles formavam talvez 25% da população livre. Eles pagavam impostos, prestavam serviço militar, eram essenciais para o comércio e para a manufatura em Atenas. Mas eles não tinham direitos políticos. Péricles, em 451 a.C., endureceu as regras da cidadania. Só quem tivesse pai e mãe atenienses se qualificava como cidadão. No auge da confiança democrática, Atenas fechou suas portas. E o que isso nos diz? Nos diz que, historicamente, toda democracia, de alguma maneira, delimitou o povo por critérios de exclusão. A expansão progressiva de quem conta como cidadão, de quem é de fato cidadão, mulheres, trabalhadores, minorias, imigrantes, não foi um desdobramento natural da própria ideia democrática. Isso foi uma conquista política. E foi uma conquista política disputada contra a resistência intensa. Vamos tentar entender também como a gente fala de democracia além da eleição, né? Tem um debate que está voltando agora com força na teoria política contemporânea e ele remete diretamente ao que a gente está falando aqui sobre a ágora. Os atenienses, como a gente viu no episódio anterior, eles preferiam um sorteio às eleições para boa parte dos cargos, para a maioria dos cargos, talvez. Aristóteles, ele disse explicitamente, a eleição ela é aristocrática, o sorteio ele é democrático. A eleição favorece os conhecidos, os ricos, os eloquentes. O sorteio dá a todos a mesma chance. A democracia moderna, ao contrário, abraçou as eleições e relegou o sorteio ao esquecimento, ou quase ao esquecimento. Por exemplo, aqui no Brasil a gente ainda usa a ideia de sorteio para a escolha do júri popular. Mas para decisões políticas substantivas nós elegemos representantes. Então por que a democracia moderna tomou esse caminho? Em parte por escala. É impossível reunir todos os cidadãos de um país. O Brasil tem mais de 200 milhões de habitantes. Em parte por influência das próprias elites fundadoras das repúblicas modernas, que preferiam a representação deliberativa a essa democracia direta.
Os federalistas americanos, que a gente também vai ter um episódio falando deles, eles eram explícitos. A democracia direta era instável e era perigosa. No século XXI, o sorteio talvez esteja sendo redescoberto. A Irlanda usou assembleias de cidadãos sorteados para debater o aborto e o casamento igualitário, com resultados que depois foram ratificados em referendos. Na França, governada pelo Macron, criou-se uma convenção cidadã pelo clima com 150 cidadãos sorteados que produziram propostas de política ambiental. Essas experiências mostram que cidadãos comuns, quando têm informação, quando têm tempo, quando têm estrutura, tomam decisões sofisticadas. Que a sabedoria coletiva que a gente falou no episódio anterior, que Aristóteles intuiu, não é uma fantasia. E que talvez a Ágora ateniense, com todos os seus limites, ainda tenha algo a ensinar ao parlamentarismo, ou até mesmo ao presidencialismo aqui no Brasil, que pode demonstrar uma exaustão no século XXI. Agora vamos falar um pouco da Ágora ao algoritmo. Quando as redes sociais surgiram, havia uma promessa implícita. A Ágora voltaria. Todo mundo poderia falar. A informação circularia livremente. O debate público seria democratizado. E, em parte, isso aconteceu. Movimentos sociais usaram o Twitter, o Facebook para se organizar. A gente está falando aqui da Primavera Árabe, do movimento Me Too. Vozes que não tinham acesso à mídia tradicional encontraram audiência. A participação cívica online mobilizou pessoas que nunca compareceram, por exemplo, a uma reunião de partido. Mas os arquitetos da Ágora ateniense, se pudessem ver o que estamos construindo aqui, eles talvez ficassem horrorizados com alguns aspectos. Por exemplo, a exegoria digital ela tem um problema que a exegoria ateniense não tinha, a chamada amplificação assimétrica. Na Ágora, você subia à tribuna e falava para quem estava presente. No Twitter, agora chamado de X, eu me recuso a chamar de X, desculpem, uma conta com 10 milhões de seguidores tem uma voz exponencialmente maior que uma conta com 100. A igualdade formal de acesso não produz igualdade real de influência. Tem um outro detalhe. Os algoritmos de engajamento, que são projetados para maximizar o tempo de tela, eles favorecem o conteúdo que provoca emoção intensa, como raiva, como medo, como indignação. O debate calmo, nuançado, que muda de posição quando encontra um argumento melhor, esse debate ele não performa bem para os algoritmos. A Ágora digital pune. A sophoricine, a temperança, que Aristóteles considerava virtude cívica essencial. E tem um outro detalhe, a desinformação, que Sócrates combatia com perguntas e o Aristófanes combatia com sátira. Essa desinformação se espalha hoje em velocidade e escala que nenhum mecanismo de correção talvez consiga acompanhar. A Ágora digital ela realizou essa promessa de participação universal, talvez, mas ela falhou na condição que os atenienses consideravam mais importante, que era a qualidade do debate. Uma vez que o problema não é apenas o excesso de voz, mas a ausência de critérios compartilhados de relevância. Claro que a democracia, para a gente finalizar aqui, ela é uma fronteira em movimento. A Ágora ateniense nos deixa com perguntas que não envelhecem. Quem tem direito de falar? Quem define as fronteiras do que chamamos de povo? Como garantir que a igualdade formal de voz não seja esvaziada pela desigualdade real de poder? Como construir espaços, sejam eles físicos, sejam eles digitais, onde o debate produz sabedoria coletiva em vez de amplificar os piores instintos? Essas perguntas talvez não tenham respostas fixas. Cada geração precisa respondê-las de novo, e de novo, e de novo, em função das tecnologias, das desigualdades, dos conflitos dos seus tempos, da complexidade que vai surgindo com a sociedade contemporânea. No próximo episódio, a gente vai para o lado mais sombrio da história da democracia que a gente vai falar aqui nessa série, que são os séculos em que a democracia silenciou. A gente vai falar da Idade Média. Ela não foi apenas o intervalo entre a democracia grega e a democracia moderna, mas ela foi um laboratório de poder sem freios, de autoridade sem prestação de contas, de silêncio imposto a quem ousasse questionar. E as lições desse silêncio são mais atuais do que parecem. A gente vai falar sobre isso no próximo episódio. Se você gostou, não se esqueça de se inscrever no canal, de ativar as notificações e de compartilhar com quem gosta de aprender, de debater, de falar sobre democracia e com quem acredita que a democracia precisa ser compreendida para ser defendida. A Ágora, ela nunca fechou de verdade. Ela só mudou de endereço. Até o próximo episódio. Tchau.